Ao longo da história da guerra naval, tem sido prática comum absorver um navio inimigo capturado para a própria frota, aumentando os números e substituindo as perdas. Era comum nos dias dos grandes navios à vela disparar bolas de canhão uns contra os outros. Porém, com a criação de projéteis explosivos, navios inimigos capturados frequentemente estavam muito danificados após a batalha para serem úteis. No entanto, houve exceções. No episódio de hoje, ouviremos a história de como um submarino alemão, o terror dos comboios aliados, se viu içando a bandeira branca da Marinha Real e se juntando à campanha contra as ambições nazistas no mar. Esta é a história do submarino da Marinha Real. Bem-vindo às guerras do mundo. Para a Kriegsmarine alemã, a guerra chegou mais cedo do que eles haviam antecipado. E apesar de possuírem uma força naval moderna e relativamente avançada em 1939, eles ainda eram superados em número pelos britânicos e franceses em termos de navios de superfície. Portanto, lembrando a eficácia da frota de U-boats do Kaiser na guerra anterior, na qual a Grã-Bretanha quase foi levada à submissão por falta de alimentos, combustível e materiais de guerra do exterior, foram torpedeados à vontade, Hitler decidiu adotar uma política semelhante e instigou um enorme programa de construção de U-boats. Com o início da guerra, a Alemanha tinha 57 U-boats oceânicos, mas até o final de 1940, esse número quase teria dobrado, enquanto em 1941 sozinho, quase 4 vezes esse número seria construído. No entanto, enquanto a Alemanha construía excelentes U-boats, como diz o ditado, uma arma é tão boa quanto a pessoa que a maneja. Um U-boat podia ser construído e lançado mais rapidamente do que um marinheiro adquiria experiência navegando nele. Portanto, com o aumento da construção de barcos e a necessidade de tripulações, marinheiros inexperientes foram enviados para operá-los. Acreditava-se que, espalhando os oficiais experientes e as patentes sênior não comissionadas entre a frota, eles poderiam transmitir sua experiência para os novos homens do U-boat. Mas nem sempre foi esse o caso, como exemplificado na história do U-570. Lançado em 20 de março de 1941, o U-570 teria uma carreira curta. Parecendo um submarino alemão, era uma mulher de palavra. Ela era uma mulher de palavra. A classe tipo 7, com 703 exemplares em diferentes variantes, é a classe de submarino mais numerosa já construída. Como tipo 7C, ela estava armada com 14 torpedos, um único canhão naval de convés SKC-35 de 8,8 centímetros e com um alcance operacional de 8.500 milhas com energia diesel. A ameaça que o U-570 e sua classe representavam para os comboios aliados não poderia ser subestimada. Hans Hamlow, de 31 anos, comandava o U-570. A tripulação do submarino foi formada e treinada rapidamente no verão de 1941 para se juntar à guerra o quanto antes. A tripulação do U-570 ilustrava a constante fuga de cérebros entre os submarinistas alemães, com a maioria saindo direto do treinamento naval básico para o submarino, conforme o corpo de submarinos expandia. Apesar de Hamlow ter 30 anos de serviço na Marinha Alemã, o U-570 foi seu primeiro comando de submarino, revelando sua inexperiência. Utilizando o U-570, recém-transferido para o Corpo de Submarinos, realizou apenas um cruzeiro de treinamento no U-50 e 8 em abril de 1941, antes de assumir o comando do U-570. Apesar dos instrutores terem se esforçado, o treinamento tem seus limites. Em 24 de agosto de 1941, o U-570 foi enviado para o Corpo de Submarinos. O U-570 e sua tripulação inexperiente para afiar os dentes contra os aliados. A inteligência alemã acreditava que uma grande concentração de navios mercantes aliados estaria passando ao sul da Islândia nos próximos dias, e o U-570 deveria se juntar a outros 15 submarinos que estariam à caça deles. Partindo de sua base na Noruega ocupada,
O submarino estava repleto de suprimentos para uma viagem de 4 semanas, mas a jornada era perigosa. O submarino fez a maior parte da viagem pelo Mar do Norte. O corpo de submarinos estava na superfície, usando motores a diesel para carregar as baterias para o próximo mergulho. Contudo, havia risco de detecção por aeronaves da RAF patrulhando Escócia, Irlanda do Norte e Islândia. Na manhã de 27 de agosto, o U-570 encontrou um perigo direto com uma aeronave de patrulha marítima Lockheed Hudson, da RAF do Nombre. O 269 Esquadrão avistou e atacou o U-Boat alemão. Contudo, Romlow e seus homens tiveram sorte, pois as cargas de profundidade falharam ao serem liberadas dos suportes, possibilitando a fuga do U-Boat sem danos, submergindo nas águas turvas abaixo. Com o perigo passado, o incidente deu a Romlow uma desculpa para manter o U-Boat submerso, a fim de dar a alguns de seus tripulantes um alívio do enjoo do mar, ao qual muitos deles haviam sucumbido por navegar na superfície agitada. Por volta das 1050 horas, Romlow decidiu que era hora de emergir e recarregar as baterias. A sorte que salvou seu U-Boat mais cedo agora se evaporou, preparando-o para partir. O U-Boat estava pronto para partir de forma espetacular. Depois de escanear a região pelo periscópio e não ver nenhum navio, o U-570 emergiu rapidamente sob outro Hudson do mesmo esquadrão que o avião anterior. Não foi até Romlow estar subindo pela escotilha para a ponte, e ele ouviu o rugido dos motores direitos do Hudson, que ele percebeu o perigo em que estavam. Correndo, ele ordenou que o U-Boat mergulhasse, mas o U-570 foi atingido por 4 antes de conseguir. Detonações na água ao redor, de um bastão de cargas de profundidade de 250 lb, uma explodindo a apenas 10 metros de distância. O som dentro do U-Boat era ensurdecedor e aterrorizante para os marinheiros, muitos dos quais nunca antes haviam participado da experiência nervosa de serem atingidos por cargas de profundidade. O U-Boat sofreu danos leves da explosão, resultando em vazamentos que ameaçavam liberar gás cloro venenoso do compartimento da bateria. Torpedos mal armazenados, que seriam usados para destruí-lo, se soltaram e bateram no convés quando estava pronto para partir e enfrentar a batalha. Romlow perdeu o controle de seus homens, que agora estavam tomados por um terror incontrolável. Eles pensavam que o U-Boat estava prestes a afundar, que um dos torpedos estava prestes a detonar, que eles iriam sufocar com o gás ou que mais bombas da RAF estavam prestes a cair sobre eles. Independentemente da motivação, eles recusaram continuar nesse horror. Romlow ordenou que o U-Boat emergisse, e assim que saiu da água, homens começaram a surgir no convés, apenas para se encontrarem sob fogo de armas das unidades de Hudson em órbita, até que, para total espanto do líder do esquadrão piloto James Thompson, ele os viu acenando com uma bandeira branca de rendição, pedindo assistência. Thompson logo foi acompanhado por um hidroavião Catalina da RAF, que pousou na água perto do U-Boat para conduzir a rendição. Antes de sua chegada, Romlow jogou livros de códigos e partes de sua máquina de codificação Enigma ao mar, para evitar que caíssem nas mãos britânicas, sem saber, é claro, que até então a inteligência britânica já havia decifrado grande parte de seus segredos. Romlow também relatou sua situação ao comando naval alemão e o chefe dos U-Boats, almirante Karl Dönitz. Ordenou que qualquer U-Boat próximo fosse ajudar o U-570. Os britânicos interceptaram esta mensagem e, não querendo perder seu prêmio, ordenaram uma flotilha de navios e aeronaves para a área, levando ao U-87 ser atacado com cargas de profundidade, tentando alcançar a posição de Romlow, mas conseguiram escapar da destruição. Um arrastão de armas da Marinha Real, o Northern Chief, chegou ao local com ordens para fazer o que fosse necessário para impedir que a tripulação alemã afundasse seu navio, e, portanto, seu capitão informou-lhes que atiraria em qualquer um que visse, tentando sabotar os U-Boats. Se isso não forçasse sua cooperação, ele então informou-lhes que se tentassem afundar os U-Boats, estariam cometendo suicídio, pois ele não tentaria resgatar nenhum deles das águas geladas. Temendo que os alemães colocassem explosivos nos U-Boats, os britânicos os mantiveram a bordo, até que o U-570 pudesse ser abordado e revistado. Uma vez feito isso, a tripulação foi retirada e o U-Boat rebocado para a Islândia, onde foi encalhado para evitar que afundasse. O primeiro-ministro britânico, Winston Churchill,
ficou absolutamente encantado com a notícia de que um U-boat havia sido capturado relativamente no meio da noite, e o U-boat havia sido capturado pelo U-boat, e exigiu que as melhores mentes da Marinha Real fossem colocadas para examiná-lo em busca de todos os segredos possíveis e vantagens que poderiam inclinar o equilíbrio da guerra no mar a favor dos aliados. A inspeção inicial do navio na praia na Islândia revelou algo intrigante para os britânicos, especificamente que, apesar da rendição da tripulação, os danos eram relativamente leves e concluiu-se que uma tripulação bem treinada poderia ter se salvado e seus U-boats do destino ignóbil de captura. Este foi o primeiro indício para os almirantes britânicos de que nem tudo estava bem entre o corpo de U-boats, que até então havia construído uma reputação temível que o próprio Churchill admitiria mais tarde que era a única coisa que realmente o assustava durante a guerra. Interrogatórios da tripulação reforçaram esse fato. Apesar do esforço para destruir os livros de códigos, muitos documentos úteis ainda foram descobertos a bordo dos U-boats, incluindo o manual do capitão, que ajudou de alguma forma os britânicos a entenderem os procedimentos navais alemães, jargões e referências. Logo, os britânicos. A equipe de inspeção foi acompanhada por 2 oficiais da Marinha dos SMUR, que estavam especialmente interessados nos torpedos G7A a bordo, com uma dessas armas eventualmente sendo enviada de volta para os Estados Unidos, apesar do país ainda tecnicamente neutro na guerra. Após os reparos terem sido concluídos, os U-boats deixaram a Islândia em 29 de setembro de 1941, rumo ao famoso estaleiro Vickers, em Barrow, em Furness, no noroeste da Inglaterra, escoltado por 2 destroyers britânicos para protegê-lo de aeronaves britânicas. O U-boat poderia ser confundido como sendo controlado pelos alemães, assim como outros. A captura foi muito divulgada na propaganda britânica, apesar de não ser o primeiro U-boat capturado. Casos anteriores, como o U-1010, foram mantidos em segredo para não alertar os alemães de que os britânicos tinham partes vitais da Enigma. Já com o U-570, não havia necessidade de sigilo, o que foi péssimo para Hamlow, julgado por covardia e incompetência pelos colegas e os U-boats capturados pelos britânicos, capitães de U-boat, em seu campo de prisioneiros de guerra. Os reparos pela empresa Vickers provaram ser problemáticos devido à falta de familiaridade com o design do U-boat, por parte dos trabalhadores e 4 torpedos presos na proa, como resultado de danos causados pelas cargas de profundidade do Hudson. Uma equipe especializada foi encarregada de libertar e desarmar os torpedos, um trabalho altamente perigoso realizado com grande parte do cais, onde o U-boat estava sendo mantido evacuado caso as armas detonassem. A questão agora era o que fazer com os U-boats. Churchill tinha várias ideias, preferindo entregá-lo aos americanos que poderiam estudar e repará-lo, compartilhando os dados com os britânicos, enquanto outra ideia era atribuí-lo a uma tripulação iugoslava, que poderia usá-lo para perturbar as operações alemãs nos mares Adriático e Mediterrâneo. No entanto, ele enfrentou forte oposição da Marinha Real, que queria manter o controle do U-boat para sua própria pesquisa. Assim, o U-boat foi reparado para plena condição operacional para permitir que realizasse testes de mar e fosse usado como base para o U-boat, para avaliar as capacidades completas do tipo 7C. Outros testes foram mais criativos e envolveram a construção de modelos em escala para testar a eficácia de novas bombas anti-submarino de carga moldada, enquanto a sala de controle foi meticulosamente replicada em terra para treinar equipes de abordagem que poderiam ser chamadas para capturar mais U-boats no futuro. Como não estava mais na Marinha Alemã, a designação U-570 não parecia mais apropriada para um navio sob comando britânico. E assim, foi comissionado com o nome HMS Graf, UG, denotando que era um navio alemão capturado, enquanto o nome foi inspirado pelo volume de diagramas e esquemas que haviam sido feitos dele desde sua captura. Após um ano de estudo intenso, foi determinado que pouco mais poderia ser aprendido com o HMS Graf e, portanto, tendo perdido seu valor como fonte de inteligência, os britânicos, moralidade, sentiu-se confortável o suficiente para liberar o navio para serviço ativo contra seus antigos proprietários. Em 8 de outubro de 1942,
o HMS Graf partiu de Holy Loch, na Escócia, para sua primeira patrulha de guerra para os aliados sob o comando do tenente Peter Barnsley Marriott, que havia estado envolvido em muitos dos testes de mar do U-Boat e, portanto, era visto como o melhor homem para o trabalho. Durante a patrulha, o U-Boat estava navegando a nordeste do Cabo Ortegal, caçando U-Boats que retornavam de ataques aos aliados. Navios no Mediterrâneo e ao redor do norte da África, quando foi avistado por uma aeronave de patrulha marítima Luftwaffe Focke-Wulf FW-200 Condor. O Condor atacou enquanto Marriott ordenava que o Graf mergulhasse e o U-Boat, mais uma vez, evitou por pouco a destruição. Mas ao fazer isso, os hidrofones do Graf detectaram outro submarino nas proximidades. Seguindo o som, Marriott observou através do periscópio outro U-Boat alemão, o U-333, que estava tentando escapar de volta à base após ser danificado após uma colisão com um navio de guerra britânico. Marriott atacou com 4 torpedos e logo os sons de detonações o convenceram de que ele havia atingido seu alvo, reivindicando a primeira vítima do Graf. No entanto, mais tarde, se descobriu que este não era o caso, pois o U-333 evitou os torpedos, que então se autodetonaram. A segunda patrulha do Graf começou em 19 de novembro de 1942 e envolveu uma busca por um navio italiano, o Cortalazo, que estava transportando mais de 2.000 toneladas de gás no meio da noite. O U-233 conseguiu escapar do navio, e o U-233 conseguiu escapar do navio, e o U-233 conseguiu escapar do navio e foi afundado pelo destroyer britânico HMS Redoubt no caminho de volta. Retornando ao porto, no início de dezembro, o U-Boat foi novamente preparado para zarpar de Lerwick, nas Ilhas Shetland, na véspera de Natal de 1942, junto com outros 3 submarinos britânicos, seu alvo sendo o cruzador alemão Almirante Ripa, operando fora da Noruega. O Almirante Ripa foi encarregado de interceptar os vitais comboios russos e estava formidavelmente armado em comparação com os destroyers e porta-aviões leves frequentemente empregados em serviço de escolta. 2 dias antes do Graf deixar os portos, um comboio designado JW-50 e 1B deixou a Escócia, composto por 14 navios mercantes repletos de suprimentos, incluindo 202 tanques e 120 aeronaves de combate, e foi protegido por uma flotilha de destroyers e varredores de minas. O Almirante Ripa, junto com outro cruzador, o Lutzol, e 6 destroyers, saiu para interceptar e, em 31 de dezembro de 1942, envolveu o comboio, afundando um destroyer britânico e um varredor de minas. No entanto, antes que pudesse causar qualquer dano ao vital comboio, uma força de cruzadores britânicos próximos chegou, fazendo com que os alemães recuassem. Graf e os outros submarinos britânicos foram em perseguição dos alemães e Marriott avistou o cruzador através de seu periscópio. No entanto, ele estava fora de posição para um ataque e não conseguiu escapar. Para alcançar o cruzador muito mais rápido, ele então se contentou em atacar 2 dos destroyers, lançando uma salva de 4 torpedos a uma distância de 7.000 jardas e quase repetindo o que aconteceu com o U-333. A tripulação de Marriott ouviu os torpedos detonarem, acreditando que haviam acertado um golpe, mas na verdade eles haviam perdido seus alvos pretendidos e os torpedos se autodetonaram. Graf então retornou a Lerwick, mas enquanto a patrulha falhou em seu objetivo de afundar o Almirante Ripa, os aliados tiveram um grande sucesso com o U-333 e os torpedos detonaram. Graf então retornou ao assunto todo. Hitler estava tão enfurecido com a falta de sucesso de sua frota de superfície contra os comboios que ordenou que grande parte dela fosse desmontada e, em vez disso, se concentrasse na construção de U-Boats. Enquanto isso, a Marinha Real estava aprendendo algo mais sobre o tipo 7 de U-Boat com a HMS Graf, e isso era o quanto de suporte técnico ela exigia da costa. Com escassez de peças de reposição, principalmente baterias, que necessitavam de recargas mais frequentes que os submarinos americanos ou britânicos equivalentes, o HMS Graf foi afastado da linha de frente. Assumiu funções de treinamento menos desgastantes para seus componentes mecânicos, dado que sua atuação na frente de batalha fora pouco espetacular. No entanto, contribuiu grandemente para ajudar a derrotar a ameaça dos U-Boats em fevereiro.
Em 1944, o Graf foi desativado e usado para testar novas cargas de profundidade. Em um U-Boat de tamanho real, em 19 de março de 1944, enquanto era rebocado de Chatham para Clyde para a sucata final. Como se, em um último ato de desafio, a linha de reboque do U-Boat se rompeu em mau tempo e o navio encalhou perto de Cole Point. Lá, foi abandonado e eventualmente desmontado para sucata, encerrando a história do U-Boat da Marinha Real. Aí está a história do U-570 HMS Graf. Por favor, deixe um comentário abaixo com seus próprios pensamentos e reações e lembre-se de curtir este vídeo e se inscrever para apoiar o canal. Obrigado por assistir e te vejo na próxima vez.